Sabe aquela sensação onde mente sobrecarregada, de cansaço que não passa? E se eu te dissesse que a chave para gerenciar tudo isso pode estar na análise de uma das mentes mais brilhantes da história, mas por um ângulo que talvez você nunca tenha pensado? Hoje a gente vai fundo em O Mestre Inesquecível de Augusto Cury, para investigar a psicologia por trás do maior mestre que já existiu. Se prepara porque essa é uma jornada e tanto pela nossa própria mente. Essa frase do Cury já começa dando um soco no estômago, né? Para pensar. A gente passa anos na escola aprendendo sobre tudo que está do lado de fora. Mas e o nosso universo interior? O livro parte daí, dessa ideia de que essa falha no nosso aprendizado é a raiz de muita ansiedade e cansaço. A gente está cheio de informação, mas vazio de autoconhecimento. E olha, se você está buscando ferramentas para se entender melhor e entender o mundo, já aproveita. Segue o nosso canal e deixa aquele like aqui nesta análise. Assim você não perde mais nenhuma exploração como essa e ainda ajuda a gente a levar essas ideias que transformam para muito mais gente. A gente agradece demais o seu apoio. Então vamos lá, direto ao ponto. Por que, em plena era da tecnologia, da informação, a gente se sente tão esgotado mentalmente? É por aqui que o livro começa, investigando essa verdadeira epidemia de cansaço que parece que está pegando todo mundo. E dá uma olhada nesses números. Só que não é achismo não, viu? São dados de uma pesquisa real, feita numa cidade como São Paulo. A gente está falando de milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, com a memória falhando, com um cansaço que parece que não vai embora nunca. Se você se identifica com isso, saiba que não é um caso isolado. O livro mostra que a nossa cultura virou uma verdadeira fábrica de estresse. E é aqui que a análise do Cury fica provocadora de verdade. Ele desafia a gente a buscar respostas num lugar que a ciência muitas vezes deixou de lado, a mente de Cristo. Mas atenção, a proposta do livro não é religiosa. É uma investigação psicológica, quase como um detetive, para descobrir as ferramentas que ele usava para dominar as emoções e inspirar a humanidade. Agora, vamos para o coração da metodologia dele. Para descrever o que Jesus realmente fazia, o Cury usa uma metáfora que é simplesmente incrível. Vendedor de sonhos. Que termo forte, hein? Num mundo que ensina a gente a correr atrás de coisas que o dinheiro compra, ele oferecia de graça o que não tem preço. Propósito, sentido, um jeito novo de olhar para a vida. Mas que produtos eram esses que ele vendia? O primeiro sonho era o de um mundo justo. Imagina só o poder dessa ideia numa época de tanta opressão. Ele não falava de um lugar distante, mas de uma nova realidade aqui e agora. Uma esperança que, vamos combinar, continua super atual e necessária hoje, né? O segundo sonho é talvez o mais desafiador de todos, a liberdade interior. Porque adianta ser livre por fora se a gente é prisioneiro dos nossos próprios medos, do nosso orgulho, da nossa ansiedade. A mensagem era clara. A verdadeira revolução começa dentro da mente. E por fim, o sonho que toca no nosso medo mais profundo, o da nossa finitude. Todo mundo, uma hora ou outra, pensa nisso. Ele encarou essa angústia de frente e ofereceu uma perspectiva que dá um novo significado para a vida. A ideia de que a gente é muito mais do que só este breve momento aqui na Terra. Ok, as ideias são poderosíssimas. Mas será que elas funcionam na prática? Com gente de verdade, cheia de defeitos? É o que a gente vai ver agora. Cury analisa os estudos de caso de Jesus, que foram os seus próprios discípulos, e se prepara, porque a escolha desse pessoal desafia qualquer lógica. Pensa num processo seletivo hoje. Você escolheria os mais qualificados, certo? Ele fez o exato oposto. Escolheu gente impulsiva, ansiosa, sem papas na língua. Por quê? Cury sugere que foi de propósito. Ele pegou a pedra mais bruta que encontrou para provar que seu método era capaz de esculpir uma obra de arte. Vamos pegar o exemplo de Pedro. O livro o descreve como um trator emocional. Um cara que agia totalmente por impulso, agressivo, que não pensava duas vezes antes de fazer uma besteira. E essa mesma pessoa se tornou um pilar, um líder que ajudou a mudar o mundo. A pergunta que não quer calar é como? Qual foi o processo por trás dessa transformação inacreditável? E o Pedro não era o único, não. Tinha o João, que depois ficou conhecido como o apóstolo do amor, mas que tinha o apelido de filho do trovão, de tão explosivo que era. Ele chegou a sugerir queimar uma aldeia inteira. Ou seja, o grupo era formado por personalidades, digamos, bem desafiadoras. E agora, o paradoxo que é de cair o queixo. Sabe quem era o mais educado, o mais centrado, aquele que hoje passaria com nota 10 em qualquer entrevista de emprego? Judas. Isso vira a nossa cabeça do avesso e faz a gente se perguntar:
O que a gente realmente valoriza nas pessoas? A aparência de perfeição ou o potencial de se transformar? Então, qual era o segredo desse treinamento todo? Como ele transformava falhas tão gigantes em força? A resposta que o Cury dá é uma metáfora linda. O segredo não está na semente, mas no tipo de solo onde ela é plantada. O solo da nossa mente. E com isso, a gente chega na ferramenta mais prática da análise. Cury pega a famosa parábola do semeador e a transforma num mapa da nossa mente, um verdadeiro guia para o nosso crescimento. A parábola fala de 4 solos, que são como 4 tipos de mente. O caminho é a mente fechada, dura, onde nenhuma ideia nova consegue entrar. O solo rochoso é a mente superficial, que se empolga fácil, mas desiste no primeiro obstáculo. O solo com espinhos é a mente ansiosa, distraída, sufocada com as preocupações. E, finalmente, a terra boa, que é a mente fértil, aberta para aprender e crescer de verdade. E a pergunta que o livro deixa para cada um de nós é: em qual desses solos a gente tem plantado as nossas ideias e os nossos sonhos? A nossa mente tem sido um caminho duro, um solo raso, cheio de espinhos? Ou a gente tem preparado uma terra fértil para o nosso próprio crescimento? E assim a gente chega ao final da nossa análise. E fica bem claro que esse livro do Cury é muito mais que uma teoria. É um convite para uma grande aventura. O convite é para a gente parar de ser só um espectador e passar a ser o autor da nossa própria história. O livro oferece um método, ferramentas práticas para a gente poder reescrever nosso roteiro, gerenciar nossas emoções e transformar as nossas maiores fraquezas nos nossos superpoderes. É como o próprio Cury fala, mergulhar no estudo dessa inteligência fascinante, deixando qualquer dogma de lado, é a maior aventura intelectual que existe. É um desafio para a nossa própria capacidade de pensar, de sentir e de crescer. E aí, curtiu essa viagem pelas ideias do livro? O que a gente mostrou aqui foi só um gostinho, claro. Se você sentiu que precisa entender melhor a sua própria mente e quer ter as ferramentas para se tornar o protagonista da sua história, a jornada completa está esperando por você no livro. O link para adquirir o Mestre Inesquecível tá fácil, aqui na descrição. Eu espero de verdade que essa análise tenha plantado uma semente de curiosidade aí na sua mente. Fica a dica, este canal está cheio de conteúdo de qualidade. Explore nossos outros vídeos e continue essa jornada de conhecimento. Até mais e leia livros!